já se imaginava como seria o futuro desse povoado, já imaginava muita moradia, muitos prédios e essa BR bem no meio. Já se pensava assim. E esses lotes não tinham valor comercial, era trocado a troco de uma bicicleta velha, de um relógio, qualquer coisa dessa natureza, justamente porque era impossível se morar num lugar onde não tinha água e nem tinha energia. Vizinhança FM, agora são 9 horas mais... 9 horas nada. 11 horas mais 9 minutos. 9 minutos, 11 horas. Já pensou, cara? Acabou o programa, nós vamos embora, acabou. Não tem mais nada para fazer aqui, pelo menos nesse horário. Eu me despeço aqui, dizendo que amanhã estarei de volta para fechar a semana. A programação do ouvinte fica por aqui. Tchau, tchau e até amanhã, no mesmo horário, hein? A gente se encontra. Meu nome é José de Araújo, mais conhecido como J. Araújo. Vivo em Águas Lindas desde 1986. Em 1996, nós fundamos a emissora de rádio Vizinhança FM. Tivemos, durante esse período, a preparação com a fundação da entidade, a Associação Vizinhança. Criamos documentos suficientes para dar entrada, solicitando uma emissora legalmente para o município de Águas Lindas de Goiás. E tivemos a felicidade de, depois de praticamente 10 anos, conseguir a autorização definitiva dessa emissora de rádio. Meu nome é Edinaldo Paulo de Azevedo, mais conhecido por Edinaldo Azevedo, também Edinaldo do Ninho dos Artistas, né? Aqui em Águas Lindas tem, cada pessoa assume o nome da função que exerce, né? Tem esse costume aqui. E nós estamos aqui desde 73, 74, por aí, né? Como viemos para cá, isso aqui ainda era município de Lusiânia, né? Depois passou-se a se chamar, a município de Santo Antônio Descoberto, que quando houve a emancipação de Santo Antônio. Meu nome é José Severino Barros, conhecido como Zé do Chapéu de Águas Lindas de Goiás. E eu estou aqui em Águas Lindas há 25 anos. Criei 7 filhos na cidade de Águas Lindas, meio difícil de criar essa família numa cidade grande. Mas nós estamos aí, em Águas Lindas de Goiás, fazendo o que nós podemos fazer, né? Porque você sabe que Águas Lindas é uma cidade que é uma cidade nova, mas muito grande. E para mim, a cidade de Águas Lindas é tudo. Sou Lima Souza, tenho 41 anos, eu nasci em Brasília, Distrito Federal, e hoje moro em Águas Lindas há 18 anos. Meu nome é Francisco Alves, sou do Piauí, cheguei aqui em Águas Lindas em 92, antigo Parque da Barragem. É uma honra estar aqui, a gente é pioneiro. Como eu, tem centenas de pioneiros que também faz parte desse começo dessa história, né? A gente criou-se no Guará, né? Sou paraibano, fui criado no Guará e em 89
88, a gente já vinha para cá fazer caminhada, matar codorna, um povo chacareiro, pessoas que realmente moravam aqui, em umas situações um pouco precárias, mas era um povo muito bom. Isso atraiu a gente para vir para cá lá nos anos 80 e alguma coisa, né? Fundar e criar uma emissora de rádio, a princípio, era apenas uma experiência que não tínhamos muita certeza do que seríamos capazes de fazer. Mas a experiência como comunicador e a vontade de querer ajudar essa cidade acabou sendo o principal objetivo do nosso trabalho. Nós chegamos aqui numa época que ainda não havia a cidade, não era uma cidade registrada, era apenas um povoado pertencente a Santo Antônio Descoberto. E criando perspectiva de futura cidade, nós vimos bairros por bairros sendo criados através de loteamentos, e nós tínhamos toda a necessidade de participar desse processo de melhoria, de crescimento, mas a cidade não era muito promissora. Aqui nós tínhamos assim, uma dificuldade muito grande de se manter um jovem aqui pela falta de lazer, né? Então a gente inventava aqui baile, inventava forró com a vitrolinha movida a bateria, naquela época não tinha energia, né? E quando a gente chegou aqui, a gente tinha uma dificuldade, porque eu vim para cá com 22 artesãos e artista plástico morar comigo aqui, para a gente criar uma espécie de uma colônia de artesão, e a gente não tinha como educar os nossos filhos, porque nessa região aqui não tinha escola, né? As escolas só ia ter lá pelo Setoró, Taguatinga. Aí a gente criou, eu criei a primeira escola dessa região, onde a minha irmã foi a primeira professora. E essa escola funcionou 17 anos. A história dessa escola foi o seguinte: a gente construiu a escola, ainda era município de Lusiânia, e a minha irmã foi a primeira professora, mas a escola não tinha um registro, não era uma escola oficial, era uma escola voluntária, né? Quando Santo Antônio Descoberto se emancipou-se, depois da escola já funcionar há alguns anos, acho que não me engano, uns 8, 10 anos, a gente procurou o prefeito para ele regularizar a escola, né? Para que os meninos pudessem ter o boletim, né? Pudessem passar de ano. Aí o Abdon Elias, né? Prefeito então da época, nos falou que não tinha condição de construir uma escola. Aí nós relatamos para ele que a gente não precisava de construir uma escola. A escola já existia, a gente precisava só de regulamentação da escola. Aí a primeira secretária de educação do município de Santo Antônio foi a Socorro. A gente foi até ela e a partir daí a escola ficou registrada em Santo Antônio, que até hoje deve ter lá os seus históricos, né? Deve estar lá. E passou-se a se chamar Escola Multigraduada Ninho dos Artistas. A Marajó lançou um loteamento aí chamado o loteamento Parque da Barragem. Antes ela tinha lançado um loteamento chamado Queda do Descoberto, que é essa área aqui onde nós estamos. E esses lotes não tinham valor comercial, era trocado a troco de uma bicicleta velha, de um relógio, qualquer coisa dessa natureza, justamente porque era impossível se morar num lugar onde não tinha água e nem tinha energia. Ficamos aqui mais ou menos uns 13, 14 anos sem luz, né, sem energia elétrica, através de um político, trazer uma rede de energia para cá. E depois, a primeira energia, a primeira casa que acendeu energia elétrica foi aqui, né, na minha casa e na casa do meu vizinho, ao lado aí, por nome de Zé Maria. A partir desse dia que a energia chegou, à beira da BR ali, a rodovia, dava para você contar dezenas de carros de mudança. O pessoal vindo construir casas e barracos aqui nessa região. Eu larguei minha mulher uma vez, porque ela queria que eu descesse num poço, cavando para pegar água, mais de 18 metros de cabeça baixa. E eu vi aquela lata subindo, e eu ficando lá embaixo, e eu com medo da lata cair na cabeça. Após eu separei dela, mandei ela ir para o Nordeste, falei para ela, só precisa vir aqui em Águas Lindas
no dia que tiver água encanada. Apoio, macho velho, com 2 meses, depois dessa briga deu mais ela, apoio o cabo encanaram água lá em casa, fizeram um poço lá na Mansão Zolinda. O primeiro poço de água para o povo em Águas Lindas de Goiás foi na Mansão Zolinda, na quadra 7 da Mansão Zolinda. Eu até duvidei com o cabra que não ia ter água em Águas Lindas, e o cabra falou para mim, você vai ter água. Eu cavei as valas com meus braços para eu ter água, para poder eu trazer minha mulher de volta. Porque senão até hoje minha mulher estava lá no Nordeste. Mas ela veio, ela está aqui comigo, tá morando junto aqui, tem 7 meninos, criamos tudinho aqui em Águas Lindas. Agora foi trabalho, macho velho, para criar esse menino, viu? E daí para frente a gente começou o desenvolvimento de Águas Lindas, depois dessa energia. A nossa fixação aqui com a emissora, elas nos deixaria acreditando cada vez mais que essa cidade seria uma cidade rápida e futurista. Nós tínhamos consciência de que nós precisávamos fazer alguma coisa pelo futuro, né? Começamos a trabalhar fazendo uma rádio até mesmo sem a autorização devida naquela ocasião, e que tínhamos dificuldade para realizar esses trabalhos por falta de condição financeira, mas isso não era um empecilho para a vontade, para a paixão, para o sentimento que a gente colocava como prioridade. Diante dessa necessidade, nós percebíamos que o motivo da nossa vinda para cá, para Águas Lindas, não teria como ser diferente, senão ajudar a fazer uma cidade para o futuro. Tivemos então que fazer, não é, através dos nossos trabalhos, desafios constantes para a gente poder ter forças, acreditar, passar a acreditar que realmente tínhamos futuro como meios de comunicação. Quando eu cheguei aqui em Águas Lindas de Goiás, eu pensei que isso aqui ia ser uma cidadezinha pequena, não é isso? Porque quando eu cheguei aqui não tinha nada. Aqui tinha só o Pinheiro 1, o Village, Santa Lúcia, setor 1 e 2 e 3. Aqui tinha poucos bairros na cidade, não tinha Jardim Brasília, não tinha Morada da Serra, não tinha Pérola 1 nem Pérola 2, não tinha Coimbra, não tinha nada. Então, eu vim para cá, criar minha família aqui, e inclusive eu me perdi, indo para Brasília trabalhar, e eu não marcava direito onde era que eu ia descer. Me perdi e achei minha casa 4 horas da manhã, mas eu não desisti de morar em Águas Lindas, não. Parque da Barragem, na época, né? Realmente era um mundo de barro e mato. Não tinha nada, não tinha até energia. Quando dava 6 horas da tarde já não tinha mais energia, caía a rede. E geladeira já podia se desligar porque não funcionava mais, televisão também, algumas não funcionavam. Muito precário mesmo na época aqui. Muitas coisas que a gente conta, muitas vezes quando se reúne os pioneiros, principalmente os colegas antigos da rádio, nós passamos a lembrar de histórias que nós presenciamos como radialistas na ocasião, como repórteres, como enviados, pessoas que viviam à procura de notícias nessa cidade. Tinha uma senhora chamada Celina, né? Uma guerreira, tinha o Humberto Acanjo, tinha o Geraldo Viana, né? Essa Celina ganhou uma ambulância, né? Para atender algumas demandas das que já tinham muita gente morando. E essa ambulância, ela ficou trazendo pessoas para Braslândia, para Taguatinga, que na época nem setor tinha. Aí conseguiram arrumar e transformaram outro carro da associação em ambulância também. Ficou 2 ambulâncias, né? Um certo dia, essas 2 ambulâncias, uma ia para Braslândia e outra vinha. Essas 2 ambulâncias bateram uma na outra, aí acabou as ambulâncias do município na época. São fatos que realmente grande parte da população não sabe. Mas houve esse choque dessas ambulâncias lá nos anos 89, 90. Lá estava eu no dia em que foi decidido que o primeiro prefeito comunitário desse bairro iria acontecer, dessa região rural. E eu estive
do início ao final, quando nós criamos o processo eleitoral para eleger um cidadão, onde nós tínhamos 4 concorrentes e um deles foi eleito, mais precisamente o Bené, como era conhecido, Bené da Madeireira. Esse processo se deu num posto quebrado que tinha na entrada da prefeitura, ali tinha uma área que era de um posto policial, rodoviário federal, e aí abandonado ele serviu durante muito tempo como abrigo de ônibus para as pessoas que moravam nas regiões, tanto da parte do Parque da Barragem, que era o nosso bairro, como o do setor 1, que era outra seção chamada Parque da Barragem 2, na realidade Parque da Barragem 1 e Parque da Barragem 2, que era a nossa região. Nesse local a gente fez um improviso, lá não tinha telhado, mas a gente colocou uma lona, foi colocada uma lona e ali se deu o processo de votação para a gente escolher um prefeito, escolher alguém para nos representar politicamente diante das autoridades de Santo Antônio. Nós conseguimos eleger esse prefeito e a partir daí começou-se as decisões em nome do nosso povoado, em nome do Parque da Barragem, até então era conhecido, porque era o loteamento da Marajó, e nós passamos a chamar Parque da Barragem porque era o loteamento que estava mais em evidência, por ser ele ali, à margem da BR, aliás, as margens, né, dos dois lados. E a gente não tinha outro nome para chamar, setor de chácaras, setor de quê? Nós tínhamos que chamar um nome para alguma coisa e nós resolvemos chamar Parque da Barragem. Era Parque da Barragem para lá, Parque da Barragem para cá, e diante de tudo isso, foi criado as primeiras comissões de companheiros moradores desses setores para buscar ajuda em Santo Antônio Descoberto para o nosso povoado, para a nossa região. Assim foi conseguido alguma ajuda lá, como transporte. Foi desviado de Santo Antônio do Descoberto para cá uma empresa que passou a oferecer um ônibus para trazer o povo daqui do DF e levá-los, porque as pessoas que estavam comprando os lotes aqui já eram pessoas que vinham para cá morar, não vinham só como chácaras, estavam comprando lote. Quando as chácaras começaram a ser divididas em lotes, de fazenda passaram para chácaras, de chácaras passaram para lotes, e esses lotes já estavam sendo ocupados já, com muita pressa, já em local para moradia. Até os anos 90, 91, aqui só tinha uma linha de ônibus só, né? Essa linha de ônibus ela era de manhã e à tarde. Então você já imaginou o tamanho do sofrimento dessas pessoas que moravam aqui. Mas uma vez eu vinha de Brasília, no ônibus da VBTU. O cara vinha trazendo galinha, gato, vinha trazendo uns porquinhos, macho velho. Esse porquinho começou a gritar dentro do ônibus. E o povo começaram a olhar, mas naquele tempo era comum a gente trazer essas coisas de Brasília. Então eu achei muito interessante, porque ninguém reclamava. Hoje, se você levar qualquer coisa dentro do ônibus, logo é visto, e o povo começa logo a reclamar. Naquele tempo você podia trazer galinha, bode, porco, você podia trazer o que quisesse dentro do ônibus. Aquilo ali era uma mudança. Nós se sentia em casa, tá, dentro do ônibus naquela época. Porque também era difícil, viu, macho velho? Só tinha ônibus bem cedo de tarde. Independente só dos interurbanos que vinham, os interestaduais que vinham lá do estado de Goiás, das cidades do Goiás para o Distrito Federal, a passagem acabava ficando muito cara. E aí, entendendo dessa forma, foi feito um acordo com Santo Antônio e, por incrível que pareça, um dos responsáveis por aqueles ônibus que fazia algum trabalho lá, veio para Águas Lindas e trouxe seu ônibus e botou aí. E começou a levar e trazer o povo. Me recordo até hoje que esse ônibus, ele era de uma cor meio estranha. Ele era assim meio azul com branco, mas era um ônibus velho e ele ficava meio assim, a cor já desbotada, ele ficava meio amarelado com azul, com branco, como se fosse colorido, mas não era colorido, é porque o bicho era antigo mesmo, e de tanto ferrugem ia colocando as cores diferentes. E era o pau de arara que carregava o povo. Era uma coisa interessante, que cabia 1000 pessoas
dentro daquele ônibus, não tinha lotação naquele ônibus, não tinha quantidade de passageiro, não. Era de acordo, era chegando emburacando, empurrando todo mundo para dentro do ônibus, era uma coisa impressionante, mas foi a salvação do início da nossa, né, cidade. A inauguração da primeira subestação montada, onde hoje é o escritório da CELG, ali nós tivemos o privilégio de sentir, não é, a importância de ver uma primeira estação de eletricidade sendo montada na nossa cidade. E ali a gente passou a perceber que era importante cada vez mais o que a gente fazia. Nós tivemos ali a presença de governador do estado, na época o Maguito Vilela, tivemos a presença de governador do Distrito Federal, na época o Joaquim Roriz, não é? Nós tivemos presença de senadores e isso foi nos dando a certeza de que nós tínhamos condição e capacidade de fazer esses trabalhos. Passamos a acreditar cada vez mais. Onde hoje é a cadeia pública, tivemos a oportunidade de ali acompanhar um fato que ocorreu no dia da inauguração. E nós lá fazendo nosso trabalho de reportagem, na época eu tinha umas caixas de som que a gente fazia palestras públicas e eu levei essa caixa de som através do primeiro prefeito da cidade de Águas Lindas, o prefeito comunitário, que era o nosso amigo Bené. E o Bené, ele era o prefeito daquela ocasião comunitário, mas era um cara meio acanhado, ele não tinha muita assim, intimidade com o microfone. E eu tinha que incentivar esses cidadãos, não é? Que muito acostumado em viver, né, na lavoura, eles tinham um comportamento diferente em relação a usar microfones. E nesse dia, eu me recordo como se fosse hoje, o Bené pegou o microfone para falar e não sabia como ligar o microfone. E ali ele começou a falar, e eu fazia sinal para ele e ele só fazia sinal para mim, dizendo que estava tudo bem, como se eu estivesse dando sinal para ele, eu estava falando para ele ligar o microfone. E ele ali fazendo sinal para mim, ele não estava conseguindo ouvir a própria voz, e aí ele parou, estava conversando ali, fazendo o discurso dele, parou e perguntou para mim: vocês estão botou o microfone de volta para trás dele, em cima da mesa, e disse: vocês estão me ouvindo que eu estou falando? Aí o pessoal: estamos sim, mas se o senhor falar no microfone, a gente consegue ouvir. Ele disse: mas essa peste não dá para falar? E por mais que eu dissesse: liga o microfone, amigo, liga o microfone. Aí ele tá. Então quer dizer que se ligar vai sair na caixa de som? Claro, meu amigo, o microfone é para isso. Então dessa forma, ele conseguiu fazer o discurso. Como se não fosse nada, não demorou 2 minutos, apareceu um carro da Polícia Civil vindo de Santo Antônio Descoberto, nada mais nada menos do que o delegado Zé Pedro, juntamente com o filho dele, para proibir a grande inauguração do nosso primeiro posto policial, que estava sendo inaugurado naquele dia, que o nosso prefeito, nem sequer, o prefeito comunitário, nem sequer sabia usar um microfone. E o delegado, bravo, porque ele não queria que acontecesse em Águas Lindas de Goiás, como em Santo Antônio Descoberto, intervenção da Polícia Militar comandando. Ele tinha ciúme e chegou a dizer que na delegacia dele, nenhum pé de bota, nenhum samango ia comandar na delegacia dele. Portanto, ele proibia que alguém entrasse naquele posto policial porque seria a subdelegacia de Santo Antônio Descoberto. Mas ele não falava com palavras naturais e palavras fáceis de ouvir, porque ele estava com um problema. Ele tinha sofrido um princípio de derrame, estava com a boca torta e um braço paralisado. Então ele não dava conta de falar
mas resmungava desesperadamente, ele insistia que vocês não entram aí não, se entrar eu pego bala. E o filho dele, que também era um policial civil, tentava detê-lo, dizendo, pai, cala a boca você também, eu dou um tiro em você. Dessa forma, todo mundo começou a temer, todo mundo botou um pé atrás, até mesmo os militares começaram a ficar assustados com aquele velho maluco, desesperado, com arma na mão, um revólver Schmidt, acho que era um 45, que a arma era desse tamanhozão. E aí foi um dos fatos assim que ficou na minha mente, eu nunca esqueci esse comportamento, essa forma ignorante de um cidadão que era, ao mesmo tempo, uma pessoa tão importante na forma de fazer segurança para essas regiões tão abandonadas pelo estado de Goiás. Delegado de Santo Antônio Descoberto durante muitos anos, até o dia da sua morte, ainda continuou com seu distintivo, morreu com a sua arma e seu distintivo, quando veio um derrame pela terceira vez e o matou. Mas nós ficamos com uma boa participação dele, delegado Zé Pedro de Santo Antônio Descoberto, na nossa história. Assim também como ficou registrado nossos registros de rádio, que a gente até tem, não é? Saudade daquela época, porque era uma época em que, apesar de ser uma cidade ainda em início, né? Era mais matagal do que cidade, mas era um local onde você podia se sentir mais filho de Águas Lindas, menos estranho, era dessa forma. Os nossos pioneiros, que não vou nem citar nome, que é para não esquecer de nomes importantes, mas os nossos pioneiros já batalhavam para conseguir criar, fundamentar um processo político para essa região, que ainda não era cidade, e se falava muito do futuro desta região, criar-se uma cidade, fundamentar um novo distrito, um novo município no estado de Goiás. Presenciei esses fatos pessoalmente, até porque tudo acontecia lá na sala da casa do meu irmão Zacarias, mais conhecido como Zaca do Forró. Como irmão mais velho, eu o acompanhava o tempo inteiro, porque eu fazia o trabalho da comunicação e fazia o trabalho de criar ali os informativos, as notícias que eram publicadas nos jornaizinhos, que na época não tínhamos jornais, mas tínhamos os folhetos, os pequenos folhetos que eram publicados e que eram distribuídos como se fossem os nossos jornais diários. E essa era a minha função, acompanhar e passar, relatar da forma em que eu via esses acontecimentos. O primeiro telefone que nós tínhamos aqui na cidade de Águas Lindas era no Pinheiro 1. Nós saíamos da Mansão Zolinda e nós ia lá ligar para o Nordeste, lá tinha um velhinho, que ele dava, parece que era 3 horas e 4 minutos para nós falar, que a fila era grande, né? Então nós tínhamos que ter hora marcada para poder nós falar com o pessoal do Nordeste. Eu achei que naquele tempo foi um grande avanço na tecnologia do tipo telefone, telefonia. No tempo do Jaime, o Jaime era o prefeito, vamos dizer assim, que era o administrador de Águas Lindas, que aqui era mandado por Santo Antônio Descoberto. Mas eu naquela época não tinha muito um jogo político, para eu estar no meio dos políticos, para saber como foi diretamente a participação de Águas Lindas de Goiás. Tivemos a oportunidade de quase eleger um morador, até então, do povoado, para vereador em Santo Antônio Descoberto. Nós quase conseguimos, nós tivemos 2 nomes aqui indicados por nós naquela ocasião, e eu como eleitor, nessa região, meu primeiro voto aqui foi para Santo Antônio Descoberto, já votando nos nossos vereadores, nossos candidatos a vereador, que era o Eduardo Andrade e o Jaime Monteiro. Esses 2 chegaram a ser candidatos por Águas Lindas, depois por Águas Lindas não, pelo Parque da Barragem, né? Depois nós tivemos mais uns 2, salvo engano, uns 4 candidatos aqui, 4 pessoas aqui foram candidatos. E não conseguimos, mas conseguimos uma suplência para o Eduardo, que chegou a ser suplente de vereador em Santo Antônio Descoberto, graças ao nosso voto, votando daqui para Santo Antônio. Essas partes da história, elas são importantes, porque muita gente
até duvida que a Águas Lindas tenha passado por esse processo, ou então não conhece. Eu acho que não duvida porque não tem noção como se deu essa cidade. Já conhecer essa cidade numa explosão demográfica incontrolável praticamente até os dias de hoje, a gente ainda sente os efeitos dessa explosão demográfica. Diante toda essa situação criada, começou-se então bolar como seria uma cidade do futuro, como seria uma cidade para nós. Já tendo um suplente a vereador, já tendo várias moradias à margem da BR, já se imaginava como seria o futuro desse povoado, já imaginava muita moradia, muitos prédios e essa BR bem no meio. Já se pensava assim. Mas para isso acontecer, nós teríamos que ter um pouco mais de ousadia, teríamos que desafiar as autoridades para se criar uma nova opção no estado de Goiás. Por que não uma cidade? Por que não um novo distrito? Por que não uma nova cidade para o estado de Goiás? Até que um dia, salvo engano, num dia de sábado, reuniu-se alguns companheiros. Nesse dia eu não estava. Quando ali ficou decidido, eu não estava, mas o meu irmão me contou que ele estava, o Zaca do Forró, o Zacarias, que ali estava se dando uma comissão de voluntários para ir a Santo Antônio Descoberto abrir um processo para a emancipação deste município. Houve uma movimentação grande, saiu daqui mais de 6 ônibus, até arrumado pelo Eduardo, que depois chegou a ser vice-prefeito do Melo, que foi o primeiro prefeito. Lembro que houve um movimento para a emancipação da cidade, inclusive eu próprio colhi muitos nomes para aderir na lista do abaixo-assinado, e logo após foi escolhido o nome. Quem lutou muito por esse projeto de cidade foi, no momento que eu lembro, foi João Flor, o Melo, que foi o primeiro prefeito, o seu Dazio, que foi vereador, o Ceará. E tem muitos nomes, não vou citar mais para não deixar ninguém de fora, mas o movimento foi muito grande. E na época, o governador era o Maguito Vilela, o senador que lutou também pela emancipação foi o Iris Rezende, teve o deputado TJ, o Barbosa Neto, que muito contribuíram para a criação da nova cidade, que é Águas Lindas hoje. Isso lá por 93, 94, já estava se cogitando e já estava se pedindo para que Santo Antônio fizesse um levantamento das condições da região para que nós pudéssemos. Mas tínhamos que passar por algo que seria a parte mais difícil. Convencer a Câmara Municipal de Santo Antônio a aprovar esse procedimento para que houvesse a condição de se criar esse plebiscito e ser convocado pela Câmara. Com muita dificuldade, com muita luta, nomes como o do primeiro prefeito da nossa cidade, Melo, Jaime Monteiro, Eduardo Andrade, e até mesmo uns companheiros vereadores da época, de lá de Santo Antônio, reunidos aqui na região, chegaram à conclusão de que tinha potencial para ser criada essa cidade. Pois assim foi discutido em Santo Antônio e assim foi aceite. Aí veio um grande momento. Vamos criar uma cidade, mas como vamos chamar essa cidade? Parque da Barragem. Alguns disseram, tem nome melhor. A história para decidir o nome da cidade, cada um dizia um nome, um falava em Parque da Barragem, outro falava, deram vários nomes. O primeiro prefeito Melo, que tinha movimento através dessa instituição aqui, que foi fundada na época, em 89, tinha Jaime, tinha Zé Chevrolet, o próprio Pereira mesmo, o próprio Zitão, que já estava aqui nessa época, né? Aí foi o tempo que houve um movimento para fazer a conclusão do município de Águas Lindas, né? Tornar município de Águas Lindas. Que na época escolheram mais de 5 nomes
Parque da Barragem, como Cidade Livre, como, enfim. Aí veio o fulano, por que não esse nome? Veio o outro, não, melhor Parque da Barragem mesmo. Já está conhecido como Parque da Barragem, mas Parque da Barragem é o nome é o nome que a Marajó deu para o loteamento aqui, rapaz. Mas possa ser o nome da cidade. Até que uma cabeça levantou o dedo e apontou. Por que não o nome do clube? Que já é identificado essa região. Nós não temos o clube Águas Lindas? Águas Lindas. Segundo o relato, parece que mais de 800 veios d'água minava lá. A água brotava lá com muita facilidade e lá tinha um clube que se chamava Clube Águas Lindas. Lá no clube tinha um centro lá que tinha mais de 800 pontos d'água. Águas Lindas. Não, mas aí Águas Lindas, cara, o nome do clube. Mas é um nome bonito, rapaz, é um nome bonito. Pois muito bem, vamos votar? Fizeram a votação. Isso na sala da casa do Zacarias, do Zaca do Forró. Quem citou esse nome? Que seria importante o nome do clube? Até hoje, algumas pessoas abrem a boca e dizem que são eles. Mas esses olhos aqui, ó, viram de verdade. Um cidadão chamado Bené da Madeireira, foi ele que disse, por que não o nome do clube? Nome bonito. Nome bonito. A cidade tem um nome chamado Parque da Barragem, mas é de um bairro. E ficaria difícil. Parque da Barragem, o nome do bairro não vai mudar o nome do loteamento. Loteamento Parque da Barragem. E aí os endereços ficariam meio confusos, virariam uma situação, teríamos que mudar alguma coisa para criar esse nome. O nome Águas Lindas, belo nome, nome do clube, fica como herança. Pronto, chegaram a um acordo, Águas Lindas então. Alguns ficaram assim, mas concordaram. Mas quem não gostou nada disso, rapaz, foi o Vicente, dono do clube. O Vicente, dono do clube, não gostou. Mas não é justo vocês botar o nome do clube nesse povoado. Não vai pegar bem pro meu clube. Vamos falar, vamos para Águas Lindas, aí o povo vai... O que o povo vai pensar? Que meu clube é num favelão? Eu sei que durante muito tempo o Vicente, falecido Vicente, que Deus o tenha, protestou, viu? Não gostou muito, não. Mas com o passar do tempo, ele foi ali, foi aceitando. De vez em quando ele reclamava pra gente. Ah, rapaz, não gostei muito não, botar meu nome no meu clube, pô. Bené, rapaz, botou o nome no meu clube, na cidade. Pô, cidade, uma bagunça danada, uma cidade dessa, rapaz. Assim foi. Aprovado. Lei. Criada. E hoje existe. Águas Lindas de Goiás. Nome criado, mas pelo clube. Esse nome é o nome do clube Águas Lindas, que se transformou na cidade de Águas Lindas de Goiás. Isso em 1995, quando em 96 nós já tínhamos a cidade. Nós já tínhamos uma cidade. Já em 96 nós já éramos emancipados. E já tinha um nome desde 1995. Nome esse que, graças a Deus, é a nossa história. E é orgulho de um povo que acredita que essa é a cidade que vai dar muito orgulho para as futuras gerações. Foi tudo que eu quis na minha vida, era ter vindo para um lugar onde a gente pudesse começar e poder fazer alguma coisa.
É muito difícil, por exemplo, para uma pessoa, principalmente para uma pessoa que tem uma cabeça mais voltada à cultura, à arte, desenvolver um trabalho em Brasília, onde já tem tudo, né? Lá tinha tudo, o que eu ia fazer mais lá? Nada. Eu já não era tão útil lá. E aqui eu me senti uma pessoa útil, né? Aqui a gente fez a primeira escola, a gente desenvolveu vários projetos culturais, sociais. Aqui a gente trouxe grupos de teatro de Brasília, mais de 40 grupos de teatro de Brasília já se apresentaram aqui, trazido aqui por mim, né, pelo Ninho dos Artistas. Aqui a gente fundou essa associação, a gente já atendeu em projetos passados, projeto Primeiro Emprego atendeu mais de 2.800 pessoas. A gente trabalhou num projeto chamado Recuperando e Educando, a gente atendeu 700 jovens. Agora nós estamos com esse outro projeto chamado Projeto Ninho, com o patrocínio da Petrobras, que a gente também já atendeu assim, em torno de mais de 10 mil jovens. Né? Então, é uma coisa assim de dar uma satisfação, né? A gente está sendo útil, né, para o desenvolvimento da região. Depois já do primeiro prefeito, que foi o prefeito Melo, né? Ele era muito meu amigo, a gente já tinha um conhecimento grande por se tratar de duas pessoas assim, pioneiras aqui, que estavam lutando para sobreviver aqui nessa região. Aí ele virou prefeito e a gente conversando muito, eu já tenho uma experiência muito grande com isso, porque sou artista plástico, sou desenhista. Eu já tinha criado brasões de outras cidades, como Valparaíso, né? Foi eu que criei também. Eu tenho conhecimento assim, nessa área de brasões de estado, brasões de município. Né? Aí eu desenhei o brasão e depois eu esculpi ele em cimento lá na fachada da prefeitura, que está até hoje lá. Houve algumas pequenas mudanças, com essas mudanças de prefeito, mudaram alguns pequenos detalhes, mas a essência do brasão é a mesma. Aí saiu o primeiro prefeito Melo, entrou o segundo prefeito Zitão. Depois do Zitão entrou o Pereira, que também era pioneiro, é um pioneiro da cidade. Nesse período houve intervenção, né, que foi uma grande perca para o povo de Águas Lindas. Chegou a ter 5 prefeitos num mandato só. Também são fatos que a gente conseguiu acompanhar durante esses anos todos. Depois desse contraste todo, veio o nosso prefeito Geraldo Messias, que era um pioneiro também, e os anos foram se passando. Hoje nós estamos no último prefeito, que é o prefeito Hildo. Enfim, a história está se fazendo, né? Assim um pouco defasada, mas a história está se concluindo. O tempo passou e muita coisa mudou com essa passagem do tempo. Quando eu cheguei aqui era uma cidade que não tinha muito atrativo, era uma cidade que se faltava de tudo, né? Hoje até tem melhorado, tem progredido bastante a cidade. Estamos nos dias de hoje e percebemos que a nossa Águas Lindas vem buscando seu espaço no dia a dia de forma firme, onde o cidadão passou a acreditar mais, onde o morador passou a investir, onde os governantes passaram a ter mais preocupação, mas que tudo está ligado a um passado recente. No meado de 1997 para cá, melhorou bastante, porque a gente vem acompanhando, não para dar mérito a ninguém, para dar mérito à cidade, porque a cidade realmente é muito grande e merece ser melhor. Inclusive, eu achei até interessante que meu sogro chegou aqui, vamos lá para Águas Lindas, comprar um lote lá. Rapaz, eu vou lá para aquele fim de mundo nada. Aí o meu sogro falou bem assim, se eu soubesse, hoje ele estava contando para a gente, se eu soubesse que Águas Lindas ia dar esse pontapé dessa maneira, eu tinha comprado vários lotes no Jardim Brasília, como ele ofereceu lote para ele comprar no Jardim Brasília.
e ele não quis. Na Câmara de Vereadores de Águas Lindas, foi aprovado, assinado pelo prefeito para entrar no calendário de eventos da cidade, e para todo segundo domingo do mês de junho nós estaremos fazendo esse evento, todos os anos, trazendo vários outros motoclubes. Inclusive aqui para nossa sede, que já fazemos vários encontros aqui, traz várias pessoas que admiram o motociclismo. E acredito também que os moradores de Águas Lindas também têm reconhecimento que nosso trabalho dentro de Águas Lindas, na área social, também é bem gratificante. Tem muita gente do DF em torno, já veio gente de Alexandria, Goiânia, fazer uma visita para nós aqui, reconhecer o Ed como uma família, bem organizada. Carregamos conosco, até os dias de hoje, a parte mais difícil de superar: a discriminação. A discriminação que nos foi imposta por falta de conhecimento. Antes de sermos chacareiros que fundou uma cidade, nós éramos moradores do Distrito Federal, nós éramos cidadãos de Ceilândia, cidadão de Brasilândia, cidadão de Taguatinga, e viemos para cá. Nos tornamos chacareiros, área rural, mas com o passar do tempo passamos a ser cidadãos de uma nova cidade. Mas isso não foi o suficiente para fazer as pessoas respeitarem, para fazer, principalmente os moradores do Distrito Federal, nos ver como cidadãos de cidade futurista, de cidade nova. Daí nascia o preconceito em relação aos moradores dessa região, dessa nova cidade. Até porque a dependência do Distrito Federal era inevitável. Nós temos uma dificuldade enorme de nos relacionar com o Distrito Federal. Porque as próprias autoridades do Distrito Federal não conseguem respeitar a população dessa cidade. Nos vê como pessoas terceirizadas, pessoas de situação inferior. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos que tamanha desproporção vamos dizer assim, de comparação ao Distrito Federal seja imposta. Porque nós temos um salário igual a quem trabalha com o mesmo valor de mão de obra do Distrito Federal. Nós temos nossa história começada pelo Distrito Federal, a maioria de nós. Então por que seríamos totalmente diferentes? Antes de votar aqui nessa cidade, eu era eleitor do Distrito Federal. Mas, como tem que atravessar a ponte, somos considerados os pés de Todd, os pés de empoeirados. A mundiça que invade os ônibus, que não tem estilo, que não tem a educação que supostamente no Distrito Federal se exige. Mas isso não é o que nos faz ser diferente. O que nos faz, muitas vezes, nos sentirmos diferentes é quando nós vamos aos hospitais do Distrito Federal buscar ali uma assistência de saúde e nós entendemos que lá há uma rejeição das pessoas que têm que atravessar a ponte. Apesar da dificuldade que vivemos, mas nós somos conscientes de que nós temos muito a trabalhar para conquistar o nosso espaço. Muito tem mudado alguma coisa, mas muito tem que se mudar. Somos vistos como pessoas que ainda não nos educamos, que ainda não nos preparamos. Isso pesa sobre nós. Como eu disse, não é fácil. Você buscar no hospital um pedido de ajuda para a saúde e você sentir que as pessoas que muitas vezes até vêm visitar a nossa cidade, quando vai nos atender lá, não nos enxergam como pessoas de cidade desenvolvida. A gente que trabalha no DF, assim, que sai todo dia e volta para casa, a gente sabe, o preconceito é grande, assim. Quando vê você falar assim, que você é do Goiás, de Águas Lindas, Lusiânia,
qualquer parte, assim, no geral, do entorno, sempre tem um preconceito, sim. Apesar que muita gente diz que não, mas tem sim preconceito de quem mora em Águas Lindas nas outras cidades do entorno. Na minha opinião mesmo, sim, eu acho que age mais pelos rapaziada das indústrias, né, para dar um emprego para nós. Também. É meio difícil pela passagem. Ainda né? mais agora, depois do aumento, né, que a gente sofre até com isso também, né? Porque a passagem teve um aumento muito grande esse ano e tentaram, de forma de protesto, fechando BR e outras reivindicações, mas não conseguiram abaixar aí, né, o preço da passagem. Então, continua aquele medo de quem tem lá emprego, de perder o emprego, e quem está tentando está vendo que está mais difícil de conseguir também. Da forma em que nós nos conduzimos daqui para os nossos trabalhos no Distrito Federal, faz com que eles achem que nós somos incapacitados de ter algo melhor, e isso acaba sendo mais um ponto da imposição e discriminação imposta pelo Distrito Federal. Até porque a própria imprensa do Distrito Federal tem trabalhado a nossa imagem com discriminação. Mas somos fortes e acreditamos que estamos no caminho certo. Somos a cidade do futuro, sim. No início, quando nós montamos o motoclube aqui em Águas Lindas, nós chegávamos nos outros eventos nas outras cidades, se falava que era de Águas Lindas, já tinha até aquele preconceito, o pessoal achava, pô, mas lá não é muito perigoso, não. Eu, graças a Deus, ninguém nunca fez mal comigo, ninguém nunca me assaltou, eu sou uma pessoa que ando a 0 hora da noite, ando qualquer hora na cidade, eu não tenho receio de andar na cidade hora nenhuma. Não é isso? Inclusive já joguei as chaves das minhas portas tudo no mato. Eu não, lá em casa não tem esse negócio de botar cerca elétrica, nem nada não. Aqui na nossa cidade, macho velho, é o seguinte, eu me sinto seguro mais do que se eu morasse na roça. Tem pessoas que só falam mal, que Águas Lindas é isso, que é aquilo, que é perigosa. Eu falo assim, todo local que você for é perigoso. Águas Lindas melhorou bastante, melhorou muito. Pelo fato dela estar uma das cidades do entorno mais próximas do Distrito Federal, o comércio tem crescido bastante, tem se instalado empresas dentro da cidade de Águas Lindas, que nem vem o shopping, vem outras empresas maiores, está crescendo a cidade. Eu acredito que Águas Lindas vai ter um potencial muito grande, vai ser uma cidade que vai ter muito a oferecer. Ainda está em ritmo de crescimento, né? Uma cidade nova, mas a tendência de Águas Lindas, ela tem muito a oferecer. Essa quantidade de pessoas que trabalham no Distrito Federal, com certeza daqui a alguns anos, muitas delas vão estar empregadas aqui na cidade de Águas Lindas. Acredito na cidade, acredito no potencial da cidade. Eu creio que o empresário ele vai vir muito para cá. Eu creio que essa cidade ela vai atingir nos próximos 20 anos 1 milhão de pessoas, né? E com isso vem toda a infraestrutura, vem a boa educação, vem o esporte, vem o lazer, vem uma consciência melhorada de uma sociedade, né? Tem muita gente estudando nessa cidade, que lá no começo não tinha. Nós esperamos para as futuras gerações uma cidade bem melhor, uma cidade preparada, bem estruturada, graças a tudo isso que fazemos através da comunicação social e principalmente a vontade da sociedade, de um povo que quer se comunicar. Que valorize o comércio local, que valorize as pessoas que têm, por exemplo, site. Posso citar também, não querendo dar êxito, a TV CNN, tem o blog do Lima Souza, tem Rádio Vizinhança, enfim, tem outros meios de comunicação. E, enfim, também pedir para as pessoas valorizar o comércio local da nossa cidade. Comprar aqui, porque já existem grandes potenciais, temos o shopping, temos várias lojas grandes. Inclusive, eu peço às pessoas que realmente valorizem Águas Lindas de Goiás, porque Águas Lindas merece. Terminei de criar meus filhos, chegaram aqui todo mundo muito novo, muito jovem, 2, 4 anos, né, meus filhos. Eu espero que futuramente eles possam prosseguir com sucesso aqui dentro da cidade, coisa que a gente até agora não conseguiu, né? Independente de ter criado os filhos, mas a gente sonha uma Águas Lindas mais urbanizada, com mais desenvolvimento. Com o tempo, eu acredito que a cidade vai crescer bastante, muito mais ainda, e evoluir no sentido de ter mais infraestrutura, a água ser melhor,
A questão do transporte também é muito precária aqui dentro da cidade. E o atendimento também de algumas redes bancárias também, que ainda está muito precário também nesse sentido. E espero que a cidade cresça. Infelizmente a gente sabe que com a idade que a gente já tem, não vai ser possível ver essa evolução na sua plenitude. Mas eu acredito que os nossos filhos irão passar por isso e irão ver Águas Lindas, uma grande cidade, e tendo orgulho para o Goiás. Rapaz, aqui tem dia que eu recebo pessoas aqui que tiveram aqui há 20 anos atrás, 25 anos atrás, já casado, com filho, tem até com um neto, vem fazer visita aqui e recordar aqui o passado e agradecer, né, por ter tido a oportunidade de aprender alguma coisa aqui. Então hoje, por exemplo, agora nesse último projeto agora que nós estamos fazendo, nós estávamos atendendo uma média de 500 jovens por dia, 250 de manhã e 250 à tarde, com 17 cursos profissionalizantes. Então, para uma cidade como essa, que não teve muita oportunidade, né, está começando esse desenvolvimento agora, né, para uma associação independente, que tem desenvolver um trabalho desse porte, não é muito fácil, não. O pessoal de Águas Lindas está muito carente de algum evento na cidade. Não tem. E nós precisávamos de um espaço, precisávamos de um apoio do governo, da nossa cidade de Águas Lindas, que pudesse apoiar nesse sentido. O que eu posso fazer para os músicos de Águas Lindas de Goiás é ajudar eles a fazer DVD, para mostrar eles no DVD, para eles verem, se sentir mais apoio de alguém na nossa cidade. O que eu acho que na nossa cidade de Águas Lindas, a única pessoa que está lutando e apoiando os nossos músicos de Águas Lindas sou eu, Zé do Chapéu, aqui em Águas Lindas de Goiás. Em 25 anos de história, a gente já contribuiu muito para essa cidade. Nós temos escolinha de futebol que tem 18 anos lidando com criança, formando cidadão. Nós temos escolinha de karatê, temos escolinha de capoeira, temos escola de música, temos formação de quadrilha, de músicas regionais do Nordeste, né? Criamos o Dia do Comunicador. A cidade evoluiu, cresceu, como diz até nos trechos da música, as duas partes começam, crescendo a cada dia que passa. Foi crescendo a habitação, foi crescendo o número de colégio, foi crescendo a população, foi crescendo em geral. E hoje você vê o comércio cresceu bastante, em todas as avenidas principais, Jardim Brasília, Camping Clube, postos de gasolina, hoje tem bastante, em vários setores, entendeu? A cidade deu uma melhorada bastante. A faculdade também. A BR foi duplicada. A gente já vem escutando rap desde criança, né? É uma música que muitos escutam desde pequeno, aqui não só em Águas Lindas, mas em Brasília, em todas as periferias em geral. Então o que motivou foi praticamente isso aí, vendo a realidade do dia a dia. Foi um estilo que a gente escolhemos, né? Terra Sem Lei veio a inspiração, comecei mesmo, foi num trabalho de escola, que era sobre Águas Lindas. Aí foi praticamente, se você for ver a letra, a primeira parte todinha ali, é praticamente um poema. Se for ver, crescendo a cada dia que passa, da BR a humildade fica às margens. Quem nunca ouviu falar na cidade, Parque da Barragem. Então depois dali, fui tirando tudo quanto é tipo de informação e fui acrescentando, entendeu? E ouvi dizer em jornais, na TV, que muitos chamavam Águas Lindas de Terra Sem Lei. Então daí já tirei o título, Terra Sem Lei, Cidade Esquecida, que complementa aí, né, o que muitos diziam da nossa cidade. Em 2004 a gente teve bastante oportunidade cantando em showmício de diversos políticos aí. Eles abriram as portas, mas por quê? Era política, né? Era um ano de política, então tivemos a oportunidade de começar a demonstrar nosso trabalho, entendeu? Agora, um apoio para a música, não. Aqui em Águas Lindas começamos ali, primeiramente o pessoal do rap, escutando, prestigiando,
Depois fizemos uma segunda versão, que é essa agora atual, que até me surpreendi. Uma vez eu vindo de ônibus, aí eu vi uma mulher, uma senhora, com celular, mostrando para outro passageiro que estava no ônibus também, entendeu? É gratificante. Aí né? você vê que foi uma música que chegou a todos os ouvidos, para todo tipo de pessoa. Você vê criança, jovem, adulto, todo mundo É um rap que aderindo. pode ser ouvido dentro de casa, sem nenhum constrangimento. Tanto desde o menor até a senhorinha, a vozinha, porque não tem... Assim, só fala a mesma realidade, não trata de temas mais pesados, né? Então... mesmo se tratar de algum tema pesado, é a realidade que nós vivemos, né? Pode esconder também nada, não. Isso é a verdade. Me sinto muito feliz de fazer parte, como é que se diz, desse desenvolvimento dessa cidade, fazer parte da história dessa cidade. Porque muda esta parte, assim, né, dá para você perceber que eu sou a história viva dessa cidade, né? Eu cheguei aqui, eu não tinha nada no começo, vim para cá, assim, como é que se diz, formando uma colônia de moradores. Então, muita coisa dentro da história dessa cidade, né? Daqui a 10 anos tem muita coisa para mudar ainda, né? Porque Águas Lindas é uma situação meio crítica assim, porque é em torno do DF, mas pertence ao Goiás. Então, praticamente, nenhum lado está abraçando a causa, nenhum lado está investindo.
entendeu? Estamos ali. Meio que espera pelo outro, né? Assim, para fazer alguma coisa. Mas a questão assim, de daqui 10 anos, eu acho que depende muito de quem vai estar no governo, né? E o que vai ser feito por nós, né? Pela população. Depende de cada um também, né? Cada um da cidade, né? Vão estar conscientes, saber quem é quem aí, para a cidade fortalecer e crescer cada dia mais. Verdade. Porque do jeito que tá difícil. Eu queria falar para você que Águas Lindas é uma cidade acolhedora, uma cidade de pessoas que moravam em Brasília, que pagavam aluguel caríssimo, hoje conseguiu comprar sua casa com muito esforço, com muita dedicação. E devido a esse plano aí do governo federal, Minha Casa Minha Vida, Águas Lindas tá muito boa, tá muito bom. Muitas pessoas estão vindo morar aqui, muitas pessoas de Brasília que eu conheço, que comprou a sua casa aqui e hoje está aí morando, não se preocupa mais em pagar o aluguel. De 10 a 15 anos, há uma possibilidade dessa cidade ter 1 milhão de habitantes, né? Assim fala as pessoas mais entendidas. E pelo andar da carruagem parece que não vai demorar não. Só está faltando 700, né? Mais 300 já tem, né? E está desenvolvendo muito, né? Crescendo muito a cidade. Acho que vai ser uma das maiores cidades do entorno. E vai ser uma das maiores cidades do Goiás, com certeza, né? Então não vai demorar, a profecia de 1 milhão de habitantes não vai demorar a acontecer não.